E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é o Mariano Braga. Eu queria pedir pra te dizer que eu tô pegando leve. Diz aí. Diz que eu... Tá, eu vou tirar isso aqui daqui, não vai dar muito certo. Diz que eu tô pegando leve aí, brother. Fala! E o avião decolou, né? Grêmio estourou com o Ceará. Primeiro, segundo tempo, um grande futebol. O Grêmio... Cara, se vocês vissem o que aconteceu aqui... Mas tudo bem. Eu já era pra ter feito esse vídeo muito tempo, chamar Mangava aqui, confusão, mas consegui matar. Dei uma chinelada nela e nos vidros. Quebrou 2, 3 vidros da janela. Mas, cara, uma mangavaço, né, cara? Tem gente que não sabe o que é. Uma mangava, maranduvá, esse tipo de coisa, não são, não. É tudo coisinha. Então vamos comentar esse jogo aí, onde o Grêmio mostra um bom futebol, sobe na tabela, fica próximo do líder. A vaca caiu do poste, eu falei que ia cair. Eu avisei. Esses dias ainda falou pra mim assim, eu falei, quero pegar o Flamengo na Copa do Brasil. Mas tem o Inter. Não tem. Não tem. Ainda tem. Ou não tem? Tem, né? Tem. Então, o Grêmio mostra um grande desempenho e realmente o destaque fica pro setor que era prejudicado, né? Oh, que merda também, caralho! A criação. E fica, né, a critério aí, aqui tem 3, ó, do GPR. GPR e PP ontem, para mim foram os principais jogadores, até Diego Souza correndo mais, né? No primeiro tempo o Grêmio realmente articulou jogadas, criou jogadas. E foi onde o Grêmio fez a maioria dos seus gols, abrindo o placar com um golaço. E olha há quanto tempo será que o Grêmio não fazia um gol de falta? Eu não lembro. Falta, tem um batedor de falta. Então eu volto a dizer aqui para quem vai dizer que eu falei mal do GPF, sim, falei. Falei. Chinelinho não, brother. Agora, voltou a jogar. Então o Grêmio, na minha opinião, a partir do jogo de ontem, o Grêmio se qualifica para agora sim buscar a caneca. Até então a realidade do torcedor gremista era a noção de que nós não ia ganhar nada. Agora a coisa inverteu. O time começou a jogar. Eu queria dizer, também dar destaque a outros jogadores que parecem coadjuvantes e não são, como o Luiz Fernando, que se esforça, joga bom futebol, talvez não seja, vamos dizer assim, o que a gente chama de craque, mas, cara, é como o Alisson, que às vezes é um injustiçado, é bom jogador. Então, o Grêmio não atribuo dessa vez. O Vanderlei, na minha opinião, teve bem, apesar de ter tomado 2 gols. Um foi já no estado de relaxamento do time do Grêmio, né? Mas o primeiro desviou. E assim, quem olha pela TV pensa, mas assim dava pra chegar. Não, mas não dava. Foi um petardo, desviou no David Braz, se não me engano, né? E o Grêmio teve bem, voltou, como no último jogo, a mostrar e dar a entender que o Grêmio vai recuperar seu futebol. E é por isso que eu peguei leve, porque o Renato, ao longo de todos esses tempos, ele mordeu minha língua várias vezes. Várias vezes eu vim aqui para dizer que não era, que era final de ciclo. E a imprensa, a torcida, nas redes sociais a gente observa aí queimando o Renato, malhando o Renato. E o que eu falava aqui realmente aconteceu, sem soberba.
Falta uma posição e o time começa a jogar, pois plantel tem. E onde se apresentou essa posição, o futebol e o plantel. Diego Souza, Churinho, Luiz Fernando, o próprio Everton quando entra. Então eu acho que agora o Grêmio começa a entrar no rumo certo e dar esperança ao torcedor. Não tem muito o que falar sobre o jogo de ontem. Eu poderia fazer um primeiro tempo, 15 minutos foi assim, não, mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque vadiagem, né? Ele está escrevendo. E esse é um jogo não assim de explicar passo a passo, comentar sobre o jogo, mas é um jogo que explica um sentimento e uma esperança ao torcedor gremista. Tamo de volta, brother! Pode crer!